Olá, seja bem-vindo ao terceiro capítulo do livro O Sagrado Profano de Mircea Eliade. Eu espero que você esteja acompanhando com a leitura. Lembrem, falamos sobre o sagrado no espaço, o sagrado no tempo, e hoje vamos falar sobre o sagrado na natureza. Espero que você esteja entendendo essa mentalidade de Mircea Eliade, que é muito parecido com aquela teoria das ideias de Platão. O modelo perfeito das coisas está no plano das ideias ou no plano espiritual, como você queira chamar. E no mundo material existe uma sombra. E existe uma tendência desse mundo espiritual a querer se refletir de maneira perfeita no mundo material. E quando isso é obtido, uma ponte perfeita, uma sombra, a imagem e semelhança da sua essência, você tem uma teofania, você tem um ponto de realidade no meio de um mundo ilusório. Você tem um ponto de eternidade no meio de um tempo passageiro. Esse resgate do banal, do profano, para realizar a sua essência no mundo, para poder retratar o divino no mundo, é a temática do livro como um todo. E hoje Eliade vai se dedicar a um tema muito interessante, que são as chamadas teofanias da natureza. Pontos em que a natureza revela símbolos que são muito importantes. Entenda, se tudo que está aqui embaixo é um reflexo de ideias perfeitas, ideias divinas, nós teríamos que saber ler as coisas que estão aqui embaixo. O universo é como se fosse um grande livro para ser lido pelo observador capacitado. E quando você faz isso, você tem os múltiplos aspectos do divino, daquilo que nos cabe conhecer do divino, como se fosse um quebra-cabeça. Então não há um fato, não há uma situação que não nos ofereça uma possibilidade de teofania, ou seja, de ver o retrato do uno manifestado no meio do múltiplo. Então a natureza não é uma exceção em relação a isso. Tem vários aspectos que revelam partes importantes desse plano das ideias, desse plano espiritual. Que ele vai falar um pouco a respeito de tradições do passado e como viam a natureza, como o homem religioso vê a natureza. E como encontra esses esboços de hierofania em todos os cantos. E o significado que nós herdamos dessa tratativa da natureza que os antigos tinham, como isso hoje, mesmo sem sabermos o que significa, muitas vezes ainda ecoa nas nossas festividades, na nossa vida, até na nossa intuição sobre o valor das coisas, embora tenhamos dessacralizado a maior parte dessas celebrações. Vamos lá? A nossa conversa hoje promete. Então ele vai começar falando a respeito exatamente do que falamos agora. O mundo está impregnado de sacralidade. E contemplar o cosmos é contemplar inúmeros ângulos do sagrado e buscar descobrir o que cada coisa tem a nos oferecer. Ele usa um conceito, que é o conceito de transparência. O que é a transparência? É olhar para as coisas e ver a essência das coisas, olhar para uma sombra e ver o seu modelo. Como se fosse aquela brincadeira de criança, onde você olha para a sombra projetada na parede e tenta adivinhar qual é o objeto que o coleguinha tem. Ou seja, as coisas do mundo material têm uma transparência, elas se deixam ver, elas deixam entrever a sua essência. Basta que você tenha um observador predisposto a ver e hábil para decodificar aquilo que ele vê. Então, o cosmos inteiro oferece uma imagem a ser decodificada, e isso se chama simbolismo. Outra coisa importante, ele vai dizer que a natureza, para o homem religioso, à parte, parênteses, lembrem da semana passada, onde ele dizia que o homem religioso não é idêntico ao homem que tem uma crença. O homem religioso é aquele que faz religar e que faz a ponte, que é capaz de realizar alguma ligação entre céu e terra, ou seja, é capaz de viver o rito, que consiste em sacralizar a sua vida. Ou seja, ele vive no mundo material como se vivesse na eternidade. Então esse homem religioso, ele vai dizer que a natureza não é bela porque é natural, como encaramos hoje. O homem religioso não pratica naturismo. Ele vê a natureza assim nos seus aspectos naturais, óbvio, isso é uma tautologia, né? Mas ele vê os aspectos sobrenaturais da natureza. Ele vê as representações de Deus que estão expressas através dela. E isso é o maior valor para ele. Então, muitas vezes hoje, por uma má compreensão, atribuímos a esse homem antigo quase que um caráter um pouco ecológico. Não é que ele não ame a natureza e não goste da natureza, mas ele vê além da natureza, através dela.
Ele tem uma visão sobrenatural. E isso é um ponto muito importante. Então ele vai falar de muitas relações nesse capítulo. Por exemplo, olhar para a natureza e entender que ali há uma mãe e que o respeito que temos pela nossa mãe também devemos à natureza, e daí criar um monte de noções de autóctones, de respeito à terra que nos trouxe a vida, de patriotismo e um monte de coisas a partir dessa relação maternal com a natureza. Ou seja, a natureza é símbolo, entre outras coisas, da maternidade. E ele vai desvendar um pouquinho desses mistérios que eram vistos através dessa observação sobrenatural, simbólica da natureza. Eu tenho um pouco medo de dizer de observação sobrenatural, porque pode parecer que isso é feito por algum veículo paranormal. Não, isso é feito por uma modalidade de visão do homem, que é a visão simbólica, que tem um pouco de intuição, mas também tem muito de inteligência. A visão simbólica, que hoje é tão rara, é capaz de ver através das coisas o que ela se propõe a representar. O homem religioso, então, considera que a sacralidade é a manifestação completa do ser. Se ele fosse capaz de sacralizar todos os aspectos do seu mundo, ele unificaria o seu mundo. Deixariam de ser coisas, se tornaria uma coisa só. E ele também se unificaria com esse mundo, encontraria esse ponto de unidade. Então ele vive na busca da sacralização do mundo à sua volta. E ele diz que o cosmos tem múltiplos recados a nos dar, à medida que a vida apresenta novas cenas, novas situações. É um novo simbolismo e que nós muitas vezes passamos por esses recados sem abrir o envelope, sem saber o que ele contém. E daí é uma outra história, né? Poderíamos falar como começam a acontecer eventos repetitivos, exatamente porque não estamos abrindo os envelopes que a vida nos manda. Então o cosmos o tempo todo é um convite à revelação, que nós passamos por isso de uma maneira muito superficial. Ele diz que um dia, quando abrirmos todos esses envelopes, compreenderemos os mistérios da vida, que são revelados através dessas hierofanias, desses fatos bem entendidos. E ele diz ainda mais, que isso eu achei muito bonito, que o cosmos é um retrato do Criador. Bem entendido, é um retrato do Criador. Ou seja, a criatura não pode ser outra coisa que não uma sombra perfeita do Criador. E que a visão simbólica, que não é uma coisa, digamos assim, paranormal, é uma coisa normal, é uma faculdade humana, poderia ir revelando aspectos da vida na observação do todo. Que algumas palestras eu tenho falado sobre isso, que às vezes não sou muito bem entendida, não sei quanto sou entendida. Eu digo, por exemplo, de certas formações que se oferecem hoje, como, por exemplo, um curso de liderança. E se nós, ao invés de fazermos um curso de liderança, não falo que não façam, mas antes disso, parasse para observar, por exemplo, como a nossa cabeça lidera o nosso corpo, como ela pensa nas suas decisões, ela considera apenas a ela própria? Que tipo de consideração tem a mente humana em relação ao corpo como um todo? E isso vai nos dando certas noções do que é um líder. Se nós aprendêssemos a ler nas entrelinhas da vida, não haveria uma questão que ficasse sem resposta. Por que sofri tantas perdas? Por que parece que as coisas dão tão errado para mim? Por que a minha postura diante da vida está equivocada? Imaginem que à sua volta existem inúmeras respostas, esperando que você olhe para elas. Quando você aprende a ver através dos fatos e não fica detido na sua mera aparência. É uma dificuldade muito grande para vocês que me acompanham, e acontece muito constantemente em palestras no YouTube, que eu falo de um fato simbólico e as pessoas me veem com crítica histórica. Mas na história não aconteceu isso. Eu não sei exatamente o que aconteceu na história. Em alguns momentos sei, em outros não. Em outros momentos nem a história tem certeza do que aconteceu. Mas o simbolismo não deixa de ter significado, porque não tem uma precisão histórica. Às vezes não aconteceu fato histórico nenhum. Muito provavelmente nunca houve um rei Arthur. E o simbolismo não deixa de ser dotado de valor por causa disso. Então o que eu convido nas minhas palestras é que vocês saltem além de uma mera descrição de fatos. Não tomem as coisas ao pé da letra. Essa é uma das grandes limitações do ser humano nos nossos dias. Uma das coisas que ele vai começar a falar é sobre o simbolismo do céu. Lindo isso, achei muito bonito. Ele diz que cada coisa foi feita para revelar um aspecto do todo. E o céu, particularmente, imagine você se deita num chão, numa grama e olha para o céu. A altitude, a infinitude, a distância de nós para cima
ele dá a gente a impressão de que existe alguma coisa sagrada, grandiosa, muito elevada, com uma estatura muito maior do que a nossa. Muito parecido com aquilo que contava para vocês naquela palestra sobre o filósofo autodidata. Uma palestra muito bonita que trata disso, de um homem que entende o universo vivendo sozinho numa ilha, apenas se dispondo a ler as mensagens da natureza. E ele diz então, essa altitude enorme, essa verticalidade com que o espírito se lança para cima, diz ao homem um objetivo, um atributo fundamental da divindade. Ela é muito mais elevada. Não fisicamente, não se trata de estatura física, trata-se de estatura de consciência. Existe uma infinitude de consciência para cima, e isso é o divino. Portanto, se quero me aproximar dele, tem que também começar a elevar a minha consciência. Percebam que a decodificação disso ao pé da letra, querer transformar fatos simbólicos em fatos históricos, faz com que de repente a gente comece a achar que a ideia de que Deus está no céu significa que ele está vivendo em cima de uma nuvem. Deus não é o céu. Mais uma vez, cuidado com o naturismo. E esses povos não encaravam Deus como o céu. Encaravam que o céu tem um atributo divino que é muito importante. Ele chama isso de portador privilegiado. Por que o céu é um portador privilegiado? Porque ele tem um atributo divino que dificilmente outra coisa poderia encarnar, que é uma altitude quase infinita de consciência, uma elevação quase infinita de consciência. E esse atributo é muito particular, muito sugestivo e muito desafiador para a consciência do homem religioso. Ele sabe que para aproximar-se de Deus ele tem que subir. Daí vocês vão ver em templos, em altares, uma escada que nos aproxima de Deus. Não é que a escada física vai nos aproximar de Deus, entendam, isso é um rito. Ao subir uma escada física, eu declaro para mim mesmo que a minha vida será cada vez mais ascendente, que a minha consciência amanhã estará um pouco mais elevada do que esteve hoje. Isso é um fato simbólico e não um fato literal. Muitas coisas que simbolicamente são maravilhosas, transpostas para o literal, ficam redutivas e até um pouco cômicas, não é isso? Ou seja, o homem não se eleva subindo escadas. Ele se eleva ao fazer disso um rito, uma declaração de intenções. A minha consciência também subirá, a cada período da minha vida, um novo degrau. Continuando, ele vai falar, mais uma vez, a história de que não se trata de um atributo naturista. Deus não é o céu. O céu tem um atributo divino muito particular, altitude. E ele continua falando uma coisa curiosíssima, gente, de que o simbolismo ele mantém os seus atributos ainda para aqueles que não o compreendem. Porque o efeito do simbolismo sobre nós não é meramente racional. Ele atinge o ser humano como um todo. Tem esferas de sentimento, de emoção, de intuição que não são propriamente racionais, que captam o significado do simbolismo ainda quando a mente já não entende mais nada. Então, um pouco daquela emoção que sentimos diante do Natal, por exemplo, já não é mais racional. Que hoje a mídia insiste em colocar nas nossas cabeças que Natal é uma festa meramente de comércio, ou uma festa de uma religião específica. E, às vezes, se não estamos interessadas em nenhuma promoção comercial, ou se não pertencemos a esse corpo religioso, é como se o Natal não significasse nada, e ele significa, ele continua significando. Algo em nós parece que tem uma oportunidade de nascer ali. Então, ainda que a razão já não responda, existem níveis quase que subliminares no homem que continuam respondendo à presença do simbolismo, que continuam reconhecendo, ainda quando a mente não entende mais. E você percebe isso muito fortemente nas crianças, que têm às vezes uma compreensão simbólica que é assombrosa. Lá pela adolescência isso é roubado deles, isso não é importante, isso não é real, isso é uma fantasia. Isso classicamente, né? Porque hoje já se invade a infância com essa dessacralização. Os contos não existem, o Natal não existe, nada existe, o que é uma pena. Bom, ele vai continuar contando que dentro de várias tradições do passado existia aquilo que eles chamam de Deus ocioso. Isso é importante ser bem interpretado, né? Diz que há um determinado momento nessas cosmogonias clássicas em que vem um Deus uno, cria o universo
E quando esse universo é criado, quando o cosmos é criado, ele entrega a administração disso para deuses menores. E ele só retorna quando esse cosmos chega novamente à sua reta final para ser reabsorvido. Então, esses deuses menores, chamados hierofanias menores, são deuses voltados para a agricultura, para o clima, se chove ou se não chove, sexualidade, fecundidade, etc. Mas olha que curioso, porque presente nesses povos que trabalham cotidianamente com esses deuses menores, voltados para a vida, para a fecundação, para a perpetuação da sobrevivência, quando há uma catástrofe de nível maior, ainda que seja uma tribo muito reduzida em número de componentes, eles percebem que aquela catástrofe não é para ser tratada por deuses menores e vão a esse Deus, entre aspas, ocioso, e recordam dele e pedem a ele que interfira sobre os fatos da vida, que interfira para voltar a vida para os seus trilhos, para o seu correto curso. Então é uma coisa curiosa porque existe aí uma sabedoria fora do comum. Recordo perfeitamente quando uma vez descobri que no Egito, quando você visitava, porque os deuses eram diferenciados de acordo com cada cidade-estado, mas se você estava aqui numa cidade cujo templo era voltado a Hathor, e você ia a outra cujo templo era voltado a Ísis, o mesmo fiel sabia perfeitamente que as duas correspondiam. Ou Bastet aqui, enfim, eles sabiam a que correspondia cada uma dessas divindades. Não havia essa guerra, havia uma compreensão de que eram meramente um nome adaptado àquele tempo e espaço, mas que correspondia ao mesmo à grandeza em vários outros lugares. Ou seja, uma compreensão simbólica que hoje perdemos. Avançamos muito em tecnologia, mas quanto a essa visão metafísica da vida, ficamos lá atrás. Então ele fala dessa perfeita convivência entre isso que hoje chamamos de politeísmo e por trás disso um monismo. O não perder a noção de que no início de tudo é unidade e no final de tudo é unidade. Ou seja, que esse Deus criador, essa unidade, cria a multiplicidade, cria deuses menores para ajudar os seres a lidarem com as coisas da vida e sacralizarem as coisas da vida. Depois que você sacraliza as coisas da vida, você as encaixa como se fosse um grande quebra-cabeça e volta novamente para a casa do Pai, com os braços repletos de frutos. Você já viu todo um sentido nesse processo, que era bem compreendido por povos que para nós hoje seriam terríveis, porque não possuíam nenhuma tecnologia segundo a nossa concepção moderna de tecnologia. Continuando, ele vai falar sobre o simbolismo da água. Bem interessante. Disse que a água é anterior à terra. Ela é uma fonte, uma origem, sem forma. Você pegar lá o Gênesis e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito Santo. Diz que a água teria sido, segundo Tertuliano, membro da patrística, cristão, teria sido a primeira sede do Espírito. O Espírito de Deus teria pairado sobre as águas para fecundá-la e daí sair a vida. A água é sem forma, mas todas as formas nasceram dela. As formas pairam sobre ela, brotaram dela e voltarão a ela. A água promove dissolução das formas. Ela lava pecados, purifica e regenera. Você vai perceber que é o mesmo simbolismo que você encontra em certos mitos do dilúvio, onde uma civilização muito decadente precisa ser lavada e renascida, você encontra também no mito do batismo, na ideia do batismo. Não entendam que mito seja uma coisa pejorativa, significa um protocolo da vida que foi colocado de uma forma simbólica. Então, esse lavar-se nas águas, deixar para trás as impurezas que aderiram à forma e sair purificado, sair renovado. A água era considerada a grande purificadora, aliada ao espírito. É bem interessante que vocês vão ver um desses, Tertuliano ainda, ele dizia o seguinte, que como o Espírito Santo tinha usado a água para participar da criação do universo, a água teria adquirido um status especial. Toda vez que se invoca o Espírito Santo sobre a água, ela fica consagrada, ela fica diferenciada da água comum, como se esse casamento original, essa hierogamia tivesse voltado a acontecer. Espírito e matéria, água e fogo tivessem se unido novamente. Daí vocês veem esse simbolismo religioso que temos até hoje, da água consagrada, da água benta, faria referência a esse primeiro momento da água. Então a água é onde vivem todos os germens, toda a latência da vida, é de onde brotam as formas e para onde as formas retornam, mas provisoriamente, depois emergem novamente da água, num eterno retorno.
ele fala de um outro padre da patrística cristã, que é Cirilo de Jerusalém, que diz que Jesus Cristo, ao ser batizado, no momento em que ele submerge, ele teria pisado sobre a cabeça de um dragão marinho chamado Behemoth. E ao massacrar, ao pisar, ao submeter esse dragão marinho, ele teria, ao vir à tona, aberto espaço para que os homens pudessem também repetir o seu feito. Ou seja, ele submete a cabeça do dragão Behemoth para que os homens possam caminhar sobre escorpiões e serpentes. Eu achei isso muito bonito. Quem tem interesse sabe, tudo que eu falo está lá no livro, existe uma referência bibliográfica muito grande ao final. Ele faz uma bibliografia muito extensa com citações bem precisas. Então esse Ciro de Jerusalém estaria dizendo para a gente o quê? Muito parecido com algo que a gente vê lá na chamada obra em negro da alquimia medieval. Ao descer nas águas da inconsciência, vemos as formas rastejantes que nos ameaçam, as formas que nos envenenam, porque é um simbolismo característico do escorpião, aquele que mata a si próprio, envenena a si próprio. Ou seja, as formas que nos dominam, as formas que rastejam, as formas que nos envenenam, ao mergulhar nesse inconsciente, ao fazer essa obra em negro, nós a submetemos e voltamos ao mundo purificados, com domínio sobre tudo aquilo que é obscuro em nós, que agora se torna iluminado. As coisas não são más em si, elas se tornam más quando a gente não as domina. Então todos os instintos, todos os egoísmos, se você os submete, eles se tornam numa forma saudável de autopreservação. Dentro da filosofia, uma das coisas mais bonitas que existem para nós é exatamente o estudo comparativo. Nós percebemos uma mesma ideia expressa de diversas maneiras. O problema é que algumas vezes as pessoas acham que fazer esse tipo de comparação diminui alguma dessas tradições. Muito pelo contrário, faz com que todas elas sejam porta-vozes de uma verdade universal e sejam todas dotadas de mais e mais confiabilidade. E nós precisamos disso. Continuando, ele vai falar ainda sobre o simbolismo da água, que sempre houve em várias tradições o antepassado mítico que sobrevive ao dilúvio e renova a humanidade a partir dele, a partir de um casal primordial. Ou seja, essa renovação da vida quando conseguimos descer aos infernos, a obra em negro, submeter tudo aquilo que estava tomando o poder da nossa vida sem que soubéssemos, sair daí vitorioso, domesticar os nossos monstrinhos do porão e fazer a obra em branco. Então esses homens que superam o dilúvio e inauguram uma nova humanidade, eles se purificam, eles adquirem um nível de controle sobre si próprio e criam uma possibilidade de, através do seu exemplo, os homens também fazerem essa trajetória, porque ninguém caminha por ninguém. Pois os homens podem agora seguir um caminho que já foi muito bem mapeado por alguém que foi à frente, que disse como sair do outro lado. O herói que desce ao abismo e derrota um monstro marinho, todas as diferentes mitologias que colocam um herói descendo a um lugar obscuro, combatendo o monstro e subindo vitoriosos, seria mais ou menos a mesma ideia. O homem mergulhando nesse inconsciente indiferenciado, dominando as forças que atuam sobre ele e saindo daí mais maduro, saindo daí com maior domínio sobre si próprio e um foco maior que lhe permite continuar subindo a escada de Jacó, degrau a degrau, em direção ao divino. É uma coisa interessante que Teófilo de Antioquia, um outro pensador também cristão, ele dizia o seguinte: quando as pessoas questionavam, que no cristianismo primitivo havia muito esse questionamento sobre a ressurreição, a possibilidade da ressurreição, ele questionava: bom, mas vocês veem o dia ressurgindo da noite, é uma ressurreição. Vocês veem a primavera e o verão ressurgindo do outono e inverno, é uma ressurreição. Ele usava fatos naturais para fundamentar a possibilidade da ressurreição. E isso é muito bonito e muito válido. Num determinado momento na história de todas as religiões, e não apenas uma, nós vamos vendo muito constantemente que o aspecto histórico daquela crença religiosa vai negando todas as possibilidades simbólicas. Então, num determinado momento, a ressurreição é apenas o personagem histórico, Cristo. E já não se toma a possibilidade de que esse personagem histórico esteja replicando em forma humana,
dentro das possibilidades humanas, uma renovação que é de toda a natureza. Então você não pode, por exemplo, associar o Natal ao solstício de inverno, em que a natureza vence as trevas e começa a fazer a volta, porque isso muitas vezes não é bem aceito. E, no entanto, ainda que as pessoas não acreditem, esse simbolismo de descer, vencer as trevas e começar a emergir depois do solstício, acontece em todos os lugares, ainda que não coincida com o Natal. Então chama a atenção de vocês, por exemplo, para o São João brasileiro, que é uma festa tipicamente nordeste, muito parecida com o Natal. Então a união de toda a família em torno do fogo, a ideia da unidade em torno de algo espiritual, é uma réplica do reencontro com o Uno, do renascimento do divino em nós, ainda que o Natal já não esteja mais aí. Sem compreender muito bem, mas os símbolos da natureza nunca morrem completamente em nós. Simbolismo da terra é muito interessante, da maneira como ele expõe. O mito da terra máter, da terra como mãe. Ou seja, a associação da mulher com a terra, um diálogo entre mães, e a capacidade que tem a mulher então de ter essa empatia, essa compreensão dos mistérios da terra, se ela compreender os seus próprios mistérios, de replicadora da vida. Ele vai falar sobre uma tribo de índios, aliás, as citações dele são enormes, eu estou aqui só falando das informações, não estou reproduzindo todas as citações, isso vocês podem ver no livro. Ele fala dos índios Delaware, que tinham um mito muito interessante de que a humanidade, nos seus primeiros tempos, foi gestada no seio da terra. E o Deus Criador não deixou que eles aflorassem enquanto não estivessem preparados. Não deixou que eles viessem à superfície, ao maior grau de materialidade, enquanto não estivessem preparados. Ou seja, a terra gestando o ser humano, até que ele tivesse condições de vir à superfície e enfrentar todas as adversidades do seu caminho humano. Esse é um mito muito interessante, por uma estreita associação da terra com o arquétipo da mãe. Parto e cosmogonia também é uma coisa interessante. Ele cita de civilizações onde o parto simulava o nascimento do universo da forma como era entendido nessas civilizações. Ou seja, o cosmos nasce do casamento do espírito com a matéria. Ele nasce num parto, esse mistério se reproduz. Aí ele fala da mulher que, para fazer o seu parto, ia para a terra, porque a terra era uma grande mãe, podia ajudá-la, sabia como fazer o processo. Do recém-nascido, que assim que vinha a luz, era colocado na terra, para que encontrasse a sua verdadeira mãe em última instância. E do moribundo, que necessariamente quando chegava nos estertores da morte, era deitado na terra, que é mais uma vez a mãe que o recebe em seu seio. E eles acreditavam que esse ciclo acima da terra era uma parte do processo, mas esse processo não se detinha quando se voltava para o seio da terra. O antes do nascimento e o depois da morte não era o início nem um fim, era uma parte visível de um ciclo, que deveria continuar em algum lugar de alguma forma misteriosa. Mas quem entende essa metade da circunferência pode, por dedução, tentar entender a metade que está subterrânea, no seio da mãe. As deusas geradoras, ele vai falar sobre isso. Muitas vezes na história, a natureza esteve tão presente, tão forte, que era associada a deusas que geram todo o conjunto dos deuses, deusas que muitas vezes geram sozinhas, que dão a luz ao espírito sobre a terra. Muitas vezes aquelas que são fecundadas pelo espírito dão à luz os grandes heróis, os grandes deuses. Ele vai falar, por exemplo, das mitologias que falam de sábios, de iniciados, que quando vão fazer o seu segundo nascimento, ou seja, a primeira vez nasceram em corpo, uma segunda vez nascem em espírito, porque renascem com sabedoria, entravam numa gruta, para simular nessa gruta novamente o útero da mãe, e saíam daí 2 vezes nascidos. Muito parecido com o simbolismo do próprio batismo. Voltar ao seio da mãe. E ele fala de uma coisa muito bonita, que eu já tinha lido em várias tradições indianas, e isso para mim é fantástico. E lembra Confúcio, lembra um monte de outras coisas. Ele vai dizer que o casamento, por exemplo, para a tradição indiana, isso é muito forte, mas não só lá. O casamento é uma réplica desse eros gamos, desse casamento original entre espírito e matéria. E que, portanto, é uma celebração fundamental, porque espírito e matéria se unem para dar espaço à vida, as formas e formas que a vida terá que habitar.
não só formas físicas, tá? Porque também existem formas psíquicas, formas mentais e formas espirituais, segundo essas tradições. Então, quando o homem e uma mulher se unem, eles se tornam férteis para a criação em vários planos. E isso não poderia ser banalizado. Isso não é um fato banal. Hoje nós banalizamos tudo, inclusive os chamados sacramentos, chamados parâmetros da vida, chamados cânones apolíneos, esses momentos que marcam pontos fundamentais onde o homem replica o processo da criação. Ele sai da terra, nasce, vem ao mundo, une espírito e matéria e gera em todos os planos. Aí se gera o mistério da geração das formas, do nascimento das formas que servirão à vida. Portanto, isso é sagrado. Vários momentos da vida. E, aliás, quando a gente lê Confúcio, você percebe como isso está presente muito mais cotidianamente do que a gente imagina. Falamos sobre isso nas leituras passadas. A sacralização da forma de despertar, da forma de dormir, de quando se senta a uma mesa para fazer uma cerimônia em família. Esses são pontos de consciência. Pontos onde a gente sai da alienação, que geralmente nos arrasta, e volta para o eixo que viemos fazer aqui. Estamos cumprindo o nosso papel? Em torno de que nós nos unimos? São pontos cruciais para que o homem não se aliene e não perca o fio da vida. Ele reitera isso aqui, né? Ele diz que o homem moderno tem muita dificuldade de entender a dimensão cósmica e sagrada da união conjugal e dos parâmetros da vida em geral. E banaliza isso. E ao banalizar, unir-se a um ser humano, desunir-se de um ser humano, torna-se tão banal quanto trocar de sapatos. E olha, uniões entre seres humanos não são troca de sapatos. Há um mistério muito grande aí. São seres humanos. São muito mais do que a gente imagina a princípio. Então essa dessacralização da vida vai fazendo com que o homem fique esvaziado e caia numa vida cada vez mais tediosa e desprovida de sentido. Os ritos agrícolas, ele diz que o fato do homem ter fecundado a terra e gerado aí o seu alimento é também um rito muito feminino, de fecundar o seio da mãe e ela lhe permitir frutos, lhe permitir vida. E ele diz que nos tempos clássicos, ainda hoje em certas civilizações um pouco mais recuadas, que têm a vida ligada à agricultura, em alguns povos ainda se perpetua isso. O rito do plantio, o rito da colheita, as celebrações que não são simplesmente comemorar porque a fruta está gostosa ou porque a fruta vai vender bem porque é uma boa safra, mas celebrar o presente que a natureza te dá, o fruto dourado da realização de um ciclo. E comprometer-se a frutificar também por dentro enquanto a natureza frutifica fora. Eu sempre cito uma passagem que eu acho muito bela, talvez alguns de vocês tenham assistido esse filme, que é um belo filme, vale a pena assistir como um todo. Acho que tem uma cena específica que eu acho bela demais, que é o Caminhando nas Nuvens. Tem um determinado momento em que uma família de origem mexicana celebrava a colheita da uva e pisoteava a uva para fazer o vinho, e ali havia uma saudação, os 4 pontos cardeais. Aquilo é belo demais. Significa alguém que ainda não perdeu a noção do rito. Relembrem a aula passada. Religare é saber trazer os processos divinos ao mundo através do rito. Quem não sabe fazer isso não está fazendo religare. Quem acha que tudo que ele toca no mundo é banalizado não está fazendo religare. Quem banaliza a vida não está fazendo religare. Não basta crer, há que viver. Então, eles sabem, essas civilizações sempre souberam, que a vida vem e vai, entra no seu ciclo de expressão, depois entra num ciclo de recolhimento, mas é um ciclo, não é o fim. O cosmos sempre se renova. Isso dava uma leveza muito grande diante da morte, porque a evidência da vida que se perpetua sempre era vista através da natureza. Não era uma informação, não era uma crença, era uma experiência concreta. Eu vi diversos nascimentos e diversas mortes e participei deles. Portanto, eu sou íntimo da vida e da morte, não tenho por que temê-las. Eu compreendo, porque eu li o livro da vida e entendi essa lição. Isso está expresso simbolicamente. É uma das muitas perguntas que você pode fazer à vida e encontrar uma boa resposta, porque ela tem essa resposta. Se formos capazes de fazer o rito, viver isso e entendê-lo, já não tememos mais o ciclo da vida.
Simbolismo da árvore, que também é um assunto que ele trata bastante. Então você percebe que tem várias hierofanias, da água, da terra, que ele vai falar um pouco da hierofania da árvore, qual é o aspecto do divino que a árvore representa, que é tantas vezes utilizada por várias civilizações. Não faltam árvores sagradas. Ele vai dizer que existe um aspecto que é muito importante. Ela está fixa na terra, mas ela é capaz de enfrentar a adversidade, perder suas folhas, vai se regenerar, passar por esse longo processo de adversidade, até vencer todos os ciclos e dar o fruto de ouro do jardim das Hespérides, que Hércules tanto precisava recuperar nas suas provas. O que significa isso? Um homem fixo na terra, no mundo material, mas que é capaz de se erguer sobre a terra, buscando a verticalidade, buscando elevar-se aos céus. E enfrenta todas as adversidades no meio do caminho, mas ainda assim é capaz, num determinado momento, de dar o fruto de ouro, o fruto da sabedoria, o fruto da experiência humana completa. Agora percebam que Hércules, quando vai ao jardim das Hespérides para pegar esses frutos de ouro, que eram guardados por um dragão, em geral são por um dragão ou uma serpente, ele não consegue pegá-los diretamente. Quem tem que pegar para eles é Atlas. Quem tem que ir lá e trazer os frutos de que ele necessita é Atlas. E por que Atlas está capacitado para isso? Porque ele sustenta o mundo, ele se compromete com o mundo. Esse forte compromisso com a dor do outro, com a vida como um todo, faz com que ele seja hábil o suficiente para recolher os frutos da sabedoria. Não apenas por nós. Não é uma conquista egoísta. A sabedoria não é uma conquista que se dá àqueles que pensam apenas em si mesmos. Então isso está também em todos os locais, a árvore associada a esse esforço para se elevar da terra em direção à luz. E lá como último esforço, gerar o fruto de ouro. E nós somos assim também. A terra nos oferece a hierofania de ser ponte, passando por um meio altamente adverso. Ele fala uma informação que eu não saberia exatamente de onde tirou, nem essa é a minha área, mas eu achei interessante de qualquer forma. Mircea Eliade falece em 1986 e ele diz, antes disso, na época da escritura desse livro, que todas as plantas cultivadas naquele tempo foram consideradas na origem plantas sagradas. Não sei se todas ou as principais, mas o fato é que você vê mitos de um ser espiritual que veio e revelou como plantar o trigo, como plantar o milho, conforme a civilização, conforme a região. É muito comum que esses frutos que alimentam a terra, que alimentaram gerações, fossem tidos como uma revelação. Um presente da natureza que foi revelado, porque os homens não sabiam ver com seus próprios olhos. Foram vistos através de uma visão divina. Ou seja, o homem aprendeu a olhar com uma visão divina e ver através de uma mera planta um alimento que é capaz de suprir as necessidades do seu corpo. Se olhasse novamente buscando um alimento que supre as necessidades da sua alma, talvez encontrasse também. Mas o homem já não olha, já não procura, já não sente muito essa fome de outros elementos além daquilo que alimenta o corpo. Ele vai dizer uma coisa linda em relação à primavera, que a primavera não tem celebrações em todas as civilizações, quase que indistintamente, porque isso é algo muito comum no calendário sagrado. Ela não tem a sua celebração só porque é o momento de frutificar, é o momento de renascer, é o momento da natureza começar a ter vida novamente. Ela tem esse simbolismo exatamente porque ela vivencia, ela demonstra a experiência religiosa da renovação da vida. Ou seja, ela é um sinal indicador do mistério cósmico. Ela demonstra que a vida vai voltar. Nós dizemos, a vida vai voltar. As pessoas olham e veem um inverno ressequido e dizem, não volta. Em determinado momento a primavera prova, olha, volta, entende o ciclo da vida. A vida não vai definitivamente, ela sempre volta. Então ela é uma celebração de um mistério cósmico que se torna visível diante dos homens. E esse aspecto religioso sempre foi a principal causa de celebração da primavera. Não é à toa que hoje praticamente não celebramos a primavera, porque já não sabemos mais ver os mistérios cósmicos, nos tornamos cegos para as coisas de um plano mais metafísico. Ou seja, vivemos uma sociedade estranha, porque desenvolve muito do ponto de vista técnico para lidar com as coisas e muito pouco do ponto de vista humano para lidar com o espírito das coisas.
Vê de mais por um lado e vê de menos por outro. Evidentemente que esse descompasso é problemático. Se o seu homem sabe muito bem como, mas não sabe por quê, a utilidade disso talvez não seja muito humana, talvez não seja muito colaborativa para o progresso da humanidade. Ele vai dizer também algo que, todo esse livro é muito interessante, mas aqui ele fala de maneira muito nua e crua, que o principal aspecto da dessacralização na China, na qual ele vivia, em certos países, na qual ele viveu por um tempo, em certos países do Oriente e no Ocidente, vinha dos letrados, que dizia: as pessoas que intelectualizam um pouco mais se prendem muito à aparência das coisas, porque isso dá a elas uma impressão de que conhecem, porque é a única coisa que podem ver. E já não tem mais a capacidade de sentir nem de intuir, apenas de raciocinar sobre aparências. E isso gera um aspecto intelectual à descrença, um aspecto intelectual à dessacralização. E vai se disseminando através do exemplo, que não podemos negar que é uma camada multiplicadora do ponto de vista de opiniões, geradora de opiniões. Então, tanto no Oriente quanto no Ocidente, a dessacralização, segundo ele, é a obra de letrados e não de iletrados, não de pessoas simples, simplórias, mas daqueles que, em determinado momento, optaram pela aparência em detrimento da essência. Recentemente, eu dava uma palestra sobre inteligência artificial e eu achei muito curioso, estudando isso, uma passagem que se falava que numa feira de tecnologia havia um computador, a chamada inteligência artificial forte, que tenta simular a inteligência humana, e era um computador com uma perícia muito boa em compreensão de frases, em compreensão de palavras, dava sinônimos, dava significados. Um determinado presidente americano foi chamado para ir lá e falar qualquer frase, porque aquele computador tinha sido testado segundo testes de Turing e uma série de outros critérios de qualidade nesse campo, que ele falasse uma frase que o computador daria o significado. Aí o tal do presidente norte-americano, que eu não me recordo agora qual foi, teria vindo com a seguinte frase, que no português é longe dos olhos, longe do coração. Para o americano é longe dos olhos, longe da mente. Out of sight, out of mind. Disse isso para o computador. O computador, como sinônimo, ofereceu o quê? Longe dos olhos, invisível. Longe da mente, idiota. Disse para ele que o significado daquilo era um idiota invisível. Agora percebam, não é uma história boba simplesmente. Mostra que existe um umbral que é muito complicado e hoje os cientistas que trabalham com a IA forte, inteligência artificial forte, eles são particularmente claros. É o ponto mais requintado da inteligência humana, que é um desafio para a tecnologia suprir, que é exatamente a inteligência simbólica, capacidade de visão simbólica. Então a IA encontra aí uma barreira, porque é difícil para um computador desenvolver isso, mas perceba que o ser humano muitas vezes abre mão disso também. É um dos sintomas mais robustos de inteligência, é a visão simbólica. E por alguma razão no nosso momento histórico é moda tomar as coisas apenas de maneira literal e superficial. E associou-se a visão simbólica que faz pontes a algo primitivo, inculto, fora dos padrões da moda do pensamento. E já na década de 80, Mircea Eliade acusava esse problema. Mas ele diz que o prestígio religioso da natureza não foi totalmente abolido. Ainda existe em pequenos focos de resistência e como intuição dentro do homem, lembrem lá de trás, ainda daquele que conscientemente parece não acreditar e pode ser recuperado. Ele fala, por exemplo, de uma decoração de uma casa de uma pessoa que tem um certo gosto pelo Oriente, que faz ali, às vezes, um laguinho na sala e coloca uma montanhazinha onde tem uma caverninha, alguma coisa desse tipo, ou um jardim zen. Por quê? Porque é bonito, combina com a decoração. Ele diz, bom, isso do laguinho, a ilha no meio do oceano, era o símbolo taoísta da sabedoria, do centro, do isolamento necessário para que o homem entrasse dentro de si e depois se lançasse à vida, se lançasse às águas, se lançasse ao oceano. Símbolo desse momento onde o homem tem que ir ao centro e mergulhar no mais profundo de si mesmo, que é o simbolismo da caverna. Entrar e refletir e encontrar, para depois sair e distribuir ao mundo. As pessoas olham para isso e isso é estético, não é mais metafísico. É simplesmente uma coisa bonitinha. Mas de alguma maneira ainda existe lá, ainda que bem subconsciente, uma razão para acharmos isso e não outra coisa bela.
só que hoje atribuímos beleza àquilo que nos oferece um certo prazer dos sentidos, e não àquilo que nos oferece uma certa possibilidade de reflexão profunda. Platão dizia, as coisas são belas porque nos provocam uma nostalgia. Vemos através delas e sentimos saudade de casa. E é mais ou menos o que Mircea Eliade recupera aqui. Ele vai fazer mais uma hierofania da natureza, que é a hierofania das pedras. Quantas vezes pedras preciosas, pedras sagradas estiveram no centro de várias mitologias. Ele diz qual é o atributo da pedra que permite que ela seja um símbolo do sagrado. A capacidade de poder, de firmeza, de permanência, às vezes de resistência. Você pega um diamante, por exemplo, a sua estrutura interna é tão perfeita que ele se torna extremamente resistente, capaz de cortar o vidro. Não é à toa que você vai ter na Índia o diamante como Vajra, no Tibete o Dorje, a mente brilhante é a mente de diamante, que não pode ser de forma alguma penetrada por nada estranho, porque é muito resistente, mas que irradia a sua luz para fora, que é infinitamente brilhante e reprodutora de toda a luz que ela recebe. Isso é considerado a mente do sábio. Então a pedra oferece uma possibilidade, uma ou muitas possibilidades de decodificação do divino através do comportamento dela. A hierofania da lua e do sol. A lua é muito interessante porque é o fio da vida, é a vida em todos os seus ciclos. Então nós, homens, temos luz e sombra, temos momentos sombrios, temos momentos luminosos, aquilo que o filósofo Nicolau de Cusa chamava de coincidentia oppositorum. Num único ser humano existem momentos de escuridão, momentos de luz, e ele vai passando por meio de tudo aquilo e sabe que lá na frente a luz voltará, como os ciclos lunares. Então a lua nos mostra que a vida é cíclica e reiterativa, que se a luz sumiu agora, de alguma maneira precisamos um pouco da escuridão, de mergulhar dentro de nós, mas ela vai ressurgir vitoriosa. Ou seja, não desanimamos e não perdemos o vínculo com o fio da vida. Mas ele diz que existe uma outra lição no Sol. O Sol não oferece a lição dos ciclos, ele oferece a lição da permanência e da fidelidade à luz. Ele sempre permanece o que é, luminoso. Ele pode desaparecer no horizonte, mas nós sabemos que ele não escureceu. Ele continua espalhando a sua luz em algum outro ponto do universo. Ele combate as trevas do outro lado do mundo e ressurge vitorioso e ascende aos céus, a ascensão do corpo glorioso. Ele fala de inúmeros seres na história que, por serem de vinculação solar clara, mestres religiosos, heróis, faziam exatamente essa trajetória. Mergulham no combate às sombras, ressurgem vitoriosos e ascendem aos céus. Então, o Sol é aquilo que sempre permanece fiel à luz, e a Lua é aquilo que passa por fases. Isso me recordou uma experiência minha, de muitos anos, num professor chamado Michel Echenique Izaza, que trouxe Nova Acrópole para o Brasil, que uma ocasião ele me falava, particularmente, foi um momento muito interessante, que ele dizia, olha, algo em nós é como a geografia terrestre, tem cumes e vales. Mas algo em nós é como esse sol, que permanece sempre inabalável, por muito que o nosso corpo na Terra suba e desça. Portanto, quando a sua psique estiver esgotada de tanto sobe e desce, tire a consciência daí e coloque naquilo que sempre é, sempre está, naquilo que sempre permanece. Ou seja, um simbolismo solar da essência, lunar da nossa existência. Essência versus existência. Aquilo que somos e aquilo que estamos. Aquilo que estamos vai viver os ciclos, são típicos da geografia terrestre. E aquilo que somos é inabalável. E há que saber conciliar os dois e tirar a experiência de ambos os mundos para chegar à unidade, que não é um só, é o casamento dos dois, que é a hierogamia clássica. Bem, e por fim, hoje nós ficamos com isso. Entendam que com tudo que ele falou, ele reitera a mesma ideia. O mundo não é casual, o mundo manifestado é sombra do sagrado. Estamos aqui para aprender a ler os céus através da terra, e cada vez que fazemos essa leitura, a nossa consciência se eleva, que esse caminho chega a um determinado ponto onde céu e terra se casam. E ao entender isso, somos capazes de ver através das aparências. O homem que permanece vendo apenas as aparências será subjugado por elas, viverá num mundo de opiniões e nunca de sabedoria. E a sabedoria é o ápice da escada de Jacó. É aquilo que nos leva novamente em direção à plenitude da nossa natureza humana. É aquilo que nos aproxima de Deus.
Hoje ficamos por aqui. Eu espero que vocês estejam lendo, estejam acompanhando. Não esqueçam, só temos mais um capítulo. Encerramos esse livro semana que vem. Obrigada e um abraço.